Você é meu karma, meu Deus, que karma nessa vida! Eu aposto que você ou já falou isso, ou já ouviu alguém falar para você que você é um karma na vida da pessoa. Mas, e aí? O que é karma? Karma, que eu vou te contar agora. Eu não me aguento. Então vamos lá. Karma nada mais é do que laços, laços que a gente cria. A gente pode criar laços positivos ou negativos. Então, eu aqui vivendo a minha vida, eu criei laço com um monte de pessoa e com um monte de situação. Eu posso ter criado laços positivos, laços de amor, laço de carinho, de admiração. Mas eu também posso ter criado laços negativos, laços de raiva, laços de vingança, de mágoa, de rancor. Acontece que os laços negativos nos prendem a essas relações. Então vamos supor que eu conheci uma pessoa e a gente teve uma relação muito conturbada, de raiva, de rancor. Nós dois tivemos esse sentimento, né? Foi mútuo. Então, sim, nós criamos laços negativos. Nós criamos um karma negativo entre nós. Porém, se eu conheci uma pessoa e foi tudo bem, a gente criou uma relação de amor, de carinho, nós criamos laços positivos entre nós. Nós consideramos que é uma relação de amor e essa relação não nos prende, ao contrário de uma relação com laços negativos, com karmas negativos. Relações com karmas negativos nos prendem uns aos outros. E como assim, né? Relação com laços negativos? Como assim, além de raiva, tal? Relações kármicas negativas são relações que infringem as leis naturais, as leis cósmicas, né? Infringem o livre-arbítrio, infringem a evolução até da outra pessoa. Então, toda vez que eu atrapalho a evolução de alguém, eu gero um karma negativo com essa pessoa. Então, vamos trazer um exemplo para a realidade. Eu tenho um vizinho que mora aqui em cima de mim. Esse vizinho eu nunca vi, mas ele faz barulho todo dia, ele tem um monte de cachorro que sai latindo, ele grita, ele pisa forte, e cada vez que ele faz isso, eu fico assim, ai, que raiva, ai, que ódio, tomara que essa pessoa se mude. Sabe esses sentimentos negativos? Eu vou gerar um karma, mas eu não vou gerar um karma com ele. Afinal, eu nem conheço essa pessoa, mas eu vou gerar um karma de situações. Ou seja, eu vou gerar laços negativos com situações onde alguém vai me perturbar, onde alguém vai invadir a minha paz. Beleza, mas o que significa, afinal, eu construir karmas negativos, tanto com pessoas quanto com situações? Significa que constantemente eu vou ficar atraindo essas situações para minha vida, significa que eu vou atrair essas pessoas para minha vida com um único objetivo, que é desatar os laços dessa relação kármica, ou seja, pagar todas as minhas dívidas kármicas. Por que eu falei pagar as dívidas kármicas, né? De forma nenhuma eu tô falando de um Deus punidor. Então, não estou falando de, numa outra vida eu fui uma pessoa má e nessa vida eu vou sofrer porque eu gerei um karma, mas eu vou sofrer porque Deus está me punindo. Não. Deus é amor. A punição
ela é da nossa própria consciência. Então, se numa outra vida eu gerei um karma negativo com alguém, nessa vida, eu vou atrair ou essa pessoa ou situações parecidas para que eu sinta aquilo que eu proporcionei para aquela pessoa numa vida passada. Esses são os famosos karmas que a gente tanto escuta falar. Então, resumindo, karma é uma relação, é uma ligação negativa que a gente criou com alguém ou com uma situação. A gente cria com alguém se esse sentimento é mútuo, ou seja, se a pessoa também sente isso, ou se de alguma forma eu atrapalhei a evolução da pessoa, ou vice-versa, ou uma relação kármica é situacional, é se eu gerei um karma numa situação, mas que não está atrelada a uma pessoa específica. Então, eu sempre vou atrair situações kármicas e essas pessoas às quais eu criei um karma, eu sempre vou atrair para minha vida para que eu possa transmutar esse karma, para que eu possa transformar esse karma, para que eu possa pagar as minhas dívidas. Uma coisa que é legal de falar é o seguinte, a gente tem esse conceito de karma como vindo de outras vidas, né? Vida passada eu fui tal, essa vida eu vou passar por tal, porque é o karma que eu gerei na vida passada. Mas a gente também precisa entender que a todo momento nós estamos suscetíveis de gerar karmas novos. Então, vamos supor que eu tô aqui na minha vida e aí, é aquele exemplo que eu dei, eu encontro uma pessoa e eu sou uma pessoa má para ela, eu sou uma pessoa que desejo mal, eu sou uma pessoa que atrapalha a evolução dela, eu vou gerar um novo karma para mim, um novo karma negativo, além dos karmas que eu já trago de outras vidas, né? Então, a geração de karma, né? A gente fica gerando karma o tempo todo e a gente precisa estar o tempo todo consciente dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente deseja, porque já não basta os karmas que a gente carrega de outra vida, né? Vai ficar gerando karma aí à toa? Mas da mesma forma que a gente pode construir karmas negativos o tempo todo, a gente também pode queimar karmas que a gente traz de outras vidas ou até mesmo desta vida que a gente gerou. Como assim queimar? Transformar, transmutar, desatar esse karma. Como? Toda vez que a gente entra numa situação que a gente percebe que é um karma, ou seja, uma situação repetida, por exemplo, uma situação que você vê que costuma acontecer na sua vida o tempo todo, você vai perceber que você está no karma e para você transformar essa situação, para você desatar os nós desse karma, você deve olhar para essa situação de um jeito diferente. Você deve sair da vibração ao qual esse karma foi gerado. Então, por exemplo, eu conheço alguém e essa pessoa, ela deseja o meu mal e ela quer me prejudicar, quer me magoar, quer me irritar. Qual seria uma forma de reagir? Pô, se ele quer me magoar, eu também vou magoar ele. Se ele quer me irritar, eu também vou irritar ele. Se ele quer me fazer mal, eu também vou fazer mal para ele. Não, parou. Você está gerando karma. Então, para a gente transmutar esse karma, quando essa pessoa vir e se portar dessa forma com você, você vai olhar para a situação, vai perceber que, poxa, isso já aconteceu tantas vezes na minha vida, eu acho que é um karma meu, de vida passada, dessa vida, não importa. Como que eu vou transmutar isso? Primeiro, desejar amor para essa pessoa, desejar o bem, desejar que ela seja feliz. Porque se você desejar o mal, se você desejar que ela sinta na pele aquilo que você sentiu, você está gerando karma. Então, o segredo é você transformar o seu sentimento, a sua emoção, o seu pensamento em relação àquilo. Se o natural para você seria também desejar mal para ela, transforma e deseja o bem. Se o natural seu seria sentir raiva dessa pessoa, transforme e sinta amor.
Sinta gratidão, porque essa pessoa apareceu na sua vida para mostrar que existe um karma ao qual você está ligado e que você precisa se desconectar. Então aproveita essa oportunidade, aproveita as pessoas que aparecem na sua vida e as situações que aparecem na sua vida para você queimar karma. Então, por exemplo, se você vive um relacionamento amoroso, esse relacionamento amoroso não tá legal, você não tá feliz, só que ao invés de você terminar, você vai e trai. Você vai e fica com uma outra pessoa. O que você está fazendo? Você está gerando karma. Não só você está gerando karma, como você não está queimando os karmas desse relacionamento entre vocês dois. Percebe? Então, como é que você pode virar a chave e, ao invés de gerar mais karmas, como é que você pode começar a queimar os karmas existentes? Bem, se essa pessoa, por exemplo, não te dá valor e você se submete a isso, parou, transforma, cadê seu auto-amor? Termina essa relação, né? O transformar um karma não significa que você vai ser besta, não significa que você vai ser capacho, não. Sempre traga o amor para o seu coração, amor a você em primeiro lugar. Então, se é uma situação que não te faz bem, por que que você está sustentando essa situação? Compreende? Então, assim, transformar karma não significa ser besta, não, tá? Combinado? Transformar karma significa você transformar aquilo que você está sentindo e não devolver na mesma moeda. Apenas transformar e seguir a sua vida. Agora, sim, é o karma que faz a gente reencarnar, sabia? A roda da reencarnação que governa aqui o planeta Terra está ligado ao karma. Ou seja, eu tive uma vida onde essa vida eu gerei um karma com alguém, naquela vida eu não consegui transformar esse karma, eu opto por encarnar para que eu possa transformar esse karma. E assim, né, às vezes a gente tem um karma tão grande que a gente não consegue em uma vida transformar tudo. A gente precisa de vidas e vidas e vidas para transformar esse karma. Então, o que hoje nos prende à reencarnação aqui no planeta Terra são os karmas que a gente gerou em todas as nossas vidas. E aí, você pode me perguntar, Thalita, então quando eu zerar os meus karmas, eu vou parar de reencarnar? Se você zerar os seus karmas, você pode escolher não reencarnar mais no planeta Terra. Claro que sim. Espero que isso aconteça em breve, porque isso significa que você está num grau de evolução muito bom. Então, talvez você escolha voltar para o planeta Terra com uma missão divina, como uma forma de ser guardião de alguém, de instruir alguém, enfim. Mas, sim, enquanto você tiver karmas, você vai continuar reencarnando de uma forma compulsória. Antigamente, os karmas, eles tinham um timing mais lento para serem pagos. Então, por exemplo, se eu fazia mal para alguém numa outra vida, talvez eu fosse pagar esse karma só numa próxima vida, ou até numa outra. Só que hoje o tempo ele está muito acelerado, porque o planeta Terra ele está passando por um processo de transição, ele está passando por um processo de elevação vibratória. Então, o karma hoje ele está muito mais no sentido daquela frase que se faz é que se paga. Hoje, nessa vida. Então, hoje está tudo muito mais acelerado. Hoje, se você faz mal a alguém, daqui a alguns meses esse karma te pega de alguma forma, se não daqui a alguns meses, alguns anos. Então, fica atenta, hein? Os karmas estão muito rápidos. Então, dedique-se para não gerar karma, não gere karma, não gere karma. Por favor, não gere karma. E aí, aproveitando o gancho, falando de transição planetária, como vocês sabem, eu já falei lá no vídeo da Nova Era, nós estamos sim num processo de transição planetária, ou seja, o planeta Terra ele está saindo da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. Sim, está acontecendo e em poucos anos isso estará
é muito mais ancorado no planeta Terra. Isso significa que pessoas de baixa vibração, que ainda continuam vibrando na terceira dimensão, se elas não acompanharem essa frequência vibratória, se não acompanharem essa transição, elas vão ser sim realocadas para um outro planeta, para um outro orbe que tenha uma vibração compatível com a dela. Ou seja, se eu tô aqui no planeta Terra e eu tô vibrando muito em terceira dimensão, o que é a terceira dimensão? Em sofrimento, em dor, em expiação. Se eu continuo vibrando nisso, em algum momento eu vou ser transferida para um outro planeta. Em que momento vai ser esse? Na minha morte, né? Quando eu morrer, ao invés de eu continuar aqui na órbita do planeta Terra, que já vai estar indo para a quarta e quinta dimensão, eu vou ser realocada para um outro planeta, que acredite, vai ser pior do que o planeta Terra, sim, porque o planeta Terra já está em quarta dimensão. Então, você vai ser realocado para um orbe de terceira dimensão e aí você vai viver sua vida lá e aprender tudo que você tem para aprender. Beleza. A questão do karma. Então, preste muita atenção aqui. Olha para mim. O karma, ele te liga energeticamente às pessoas, certo? Então, vamos supor que eu gerei um karma com a minha mãe. Esse karma vem de outras vidas e eu ainda tenho esse karma com a minha mãe e eu ainda não consegui resolver esse karma nessa vida. Vamos supor que ela morre e a vibração dela ainda está na terceira dimensão, então ela vai ser realocada para um outro planeta de terceira dimensão. Beleza. Eu já estou, assim, numa frequência mais elevada e eu conseguiria, na minha próxima vida, reencarnar no planeta Terra. Eu conseguiria ter a mesma vibração do planeta Terra, ou seja, eu conseguiria vibrar na quinta dimensão. Só que a ligação kármica que eu tenho com a minha mãe faz com que eu vá atrás dela para eu queimar o karma com ela. Ou seja, as ligações kármicas, elas são maiores até do que a nossa frequência vibratória. Se eu tenho um karma, se eu sou apegada a uma relação, né? Se eu sinto que eu ainda tenho um karma com uma pessoa e essa pessoa é transferida para uma órbita de menor vibração, eu também serei realocada para lá de forma, por escolha própria, hein? De forma que eu consiga dar andamento nessa ligação kármica. Ou seja, a minha mãe, ela foi transferida para a terceira dimensão não por escolha própria. Não, ela foi realocada porque a vibração dela já não era mais compatível com o planeta Terra. Então, ela foi realocada para lá, quer queira ou quer não. Só que eu poderia continuar aqui na Terra, só que eu escolho encarnar lá no planeta que minha mãe tá, de forma que eu ainda consiga pagar os karmas. Então, gente, se o que eu falei até agora para você não te convenceu de que queimar karmas, transmutar karmas é importante, isso aqui que eu tô te falando tem que te convencer. Porque imagina só, se você já acha que viver no planeta Terra hoje está difícil, o planeta Terra ele já está em processo de ascensão. Você imagina o que é você ir para uma orbe mais densa do que a Terra? Com muito mais dor, muito mais sofrimento, muito mais conflito. Entende? Então, mais do que nunca, é muito importante que a gente transforme os nossos karmas. E, relembrando, como que a gente transforma os nossos karmas? Não é na mesma vibração da qual ele foi gerado. Se aquele karma foi gerado na dor, não vai ser na dor que eu vou transmutar esse karma, vai ser no amor. Se aquele karma foi gerado no ódio, não vai ser no ódio que eu vou transformar esse karma, vai ser no amor, compreende? Então, mais do que nunca, ser compassivo, ser amoroso, ser gentil, mais do que nunca é importante. E você pode fazer isso até como um ato egoísta, porque você não quer mais ter karma. E aí você pode me perguntar, beleza, Thalita, o que vai acontecer então? Eu e minha mãe, a gente tem essa ligação kármica, só que eu já perdoei minha mãe por tudo que ela fez pra mim, eu já me perdoei por tudo que eu fiz por ela, só que ela ainda tá nessa coisa desse karma. Ela ainda tem raiva de mim, ela ainda tem rancor de mim. Bem, se você já se desconectou,
já não existe um karma. Aí, o karma que antes era de uma relação pessoal, aí o karma vai ser dela situacional, ou seja, o que vai acontecer? Ela vai passar a atrair pessoas aleatórias, mas que estejam na mesma ressonância daquilo que ela procura. Ou seja, ela estava buscando em mim a raiva, o rancor da nossa relação, certo? Eu desatei esse nó, da minha parte já não existe mais isso, mas da parte dela existe. Então, ela vai atrair pessoas que tenham essa vibração que ela procura, raiva, dor e rancor. Compreende? Então, assim, a gente não pode esperar que uma ligação kármica seja desfeita de ambas as partes. A gente tem que fazer a nossa parte. Se você tem uma relação de raiva, rancor e dor com alguém, você não precisa se preocupar com a forma que essa pessoa vai lidar com essa relação. Você deve se preocupar com você, com aquilo que você pode fazer a respeito dessa relação. Então, como você pode transformar essa dor, essa raiva esse rancor que existe dentro de você. E acredite, até pelo exemplo, você vai acabar influenciando as pessoas ao seu redor. Mas faça isso por você. Então, mais do que nunca, chegou a hora da gente transmutar os nossos karmas. Mais do que nunca, chegou a hora da gente praticar o amor incondicional, a compaixão, mais do que nunca, porque nós estamos entrando num processo, já estamos num processo de transição planetária e o nosso tempo está curto, está curto. Então, vamos olhar para nós, para essa evolução que a gente vem caminhando há tantos e tantos tempos, há tantas e tantas vidas, e vamos queimar os nossos karmas, porque a gente tem muita coisa nova para viver. Vamos abrir mão desse passado que a gente se prende a tantas e tantas vidas, né? Vamos abrir mão dessa dor. A vida não é dor, a vida é amor. A dor é da terceira dimensão. Você quer continuar a sentir dor? Eu imagino que não. Eu não quero. Deus que me livre. Eu quero é amor, eu quero é compaixão. Então, vamos se dedicar a trazer amor e compaixão para todas as nossas relações, principalmente para as relações negativas que a gente criou em outras vidas e que a gente criou nessa. Uma dica importante, a maior parte das nossas relações importantes hoje, elas são kármicas. Então, relação de mãe e filho, pai e filho, marido e mulher, enfim, essas relações mais próximas, a grande maioria é uma relação kármica, ou seja, foi gerada numa outra vida e veio nessa vida para ser dissolvida, para ser transmutada. Então, olhe para essas relações, olhe aquilo que existe mais de difícil nessa relação, porque aí tá a dica de ouro para você. Naquilo que é mais difícil para você nessa relação, é ali que está o karma, é ali que você deve virar a chavinha e trazer uma nova forma de olhar para aquilo. Então, se você está numa relação com seu marido, difícil, de dor, de ciúmes, olhe para isso de uma outra maneira, transforme, porque é ali que está o karma. Vamos dissolver os nossos karmas, hein? Vamos se libertar de tudo aquilo que prende a gente. O karma nos prende, o karma é apego. Então, vamos ser livre, mas para a gente ser livre, a gente tem que desapegar de relações, de dor, de sofrimento. A vida é amor, Deus é amor, a espiritualidade é amor.